Olá, você, tudo bem? Você que é membro lá da Igreja Batista do Meia, nessa, tô aqui na manhã, mas não sei que hora que você vai ouvir, né? Que está gravando o vídeo, para dar prosseguimento à Escola Bíblica Dominical. A gente está nesse tempo aí de Covid-19, que está causando bastante apreensão ao coração das pessoas e nós cristãos também estamos apreensivos quanto a tudo isso que está acontecendo, apreensivos quanto a tudo isso que está rodeando aqui o mundo. Então eu queria começar orando por você, orando pela gente. Eu tenho orado direto, nós temos orado como família também, para que acalme nosso coração. Então eu queria começar orando e depois a gente vai começar a lição, tá bom? Pai, muito obrigado por esse momento que vamos estar aqui juntos, com cada um dos irmãos que vai estar lendo, ouvindo e estudando a palavra junto comigo nesse momento. Abençoe cada um deles, abençoe-nos, nos dê paz em meio a essa tempestade que está acontecendo à nossa volta, nos dê tranquilidade, uma mente sã no meio de tudo isso que está acontecendo. Só o Senhor pode nos dar isso, só o Senhor pode visitar a nossa mente, o nosso coração com a tua paz, e a tua palavra nos ensina o caminho para isso, que é justamente lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Então lançamos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, todos os nossos medos, todas as nossas angústias e te pedimos, nos dê paz para estudar a tua palavra nessa manhã, nessa tarde, no momento que essa noite cada um vai estar estudando. Nos dê, Senhor Deus, essa paz que excede a todo entendimento prometida em Filipenses 4. Muito obrigado por esse momento. Abençoe cada um de nós. Abençoe o nosso pastor, Purim, na condução de toda a igreja nesse tempo. Abençoe o pastor Pedro Jorge na condução de tudo. Abençoe nos nossos ministros, nossos pastores, que a tua boa mão esteja sobre cada um deles, nos dirigindo em tudo. Abençoe esse momento que vamos ter aqui agora, no nome de Jesus Cristo. Amém. Beleza, galera? Então, a gente vai estudar esse livro aqui, essa revista aqui, que para vocês vai estar aparecendo ao contrário, não, então às vezes é complicado, mas está Pedro e Judas, né? A lição é a lição 13. Eu vou aconselhar você agora a pegar seu celular e colocar no modo avião, que é o que eu estou fazendo agora aqui. Coloquei no modo avião, que aí a gente não vai ser atrapalhado. A gente está estudando a carta de Pedro, 1 Pedro e depois a 2 Pedro, e agora a gente está na 2 Pedro. Eu fiquei pensando aqui, primeiro antes de falar do texto, o texto é o texto de 2 Pedro capítulo 2. Eu vou tentar abordar aqui o máximo do texto. Mas eu queria só, antes disso, falar um pouquinho sobre a própria carta de Pedro, iniciozinho. O tema da aula é falsos mestres, né? O tema da aula é como identificar os falsos mestres, o caráter dos falsos mestres, um retrato dos falsos mestres, a ideia de como é que você identifica um falso mestre. A gente às vezes fica pensando de como identificar um falso mestre e da facilidade, de repente, de falar, esse cara está errado, esse cara está certo. Mas pastoreando há muito tempo, a verdade é que a gente não sabe quem é o falso mestre no início, até que ele se revele como um falso mestre. Então a verdade é que o falso mestre não tem cara de falso mestre, assim como um abusador não tem cara de abusador. Você não sabe quem é o abusador, você não sabe quem quem é a pessoa, não sabe por que ele passou e por isso também não sabe quem é essa pessoa, né? Quem é essa. Ele não tem uma cara, ele não tem um retrato, ele não tem um jeito de ser. Então o falso mestre também não tem esse perfil. Você não sabe quem é. Você só vai saber convivendo e ouvindo aquilo que ele fala, as doutrinas, o conteúdo bíblico ou o conteúdo não bíblico dele. Beleza? Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar. Qual o perfil do falso mestre? O falso mestre não tem um perfil inicial. Ele tem uma vida, ele tem uma palavra
que contraria as Escrituras, e isso a gente vai perceber, vai olhar ao longo do tempo, e lendo as Escrituras a gente também vai ter isso. Eu sou Leonir, esqueci de me apresentar, sou pastor batista, sou casado com a Andréia, lindona, e pai do André. E a gente está voltando aí para a Igreja Batista do Meia. Na época que eu fiz seminário, eu era membro da Igreja Batista do Meia, fiz seminário Betel, dei aula durante uns 10 anos lá, e hoje não estou dando aula mais lá no Betel. Beleza, então vamos estudar o texto. O texto que a gente vai estar falando é o texto de 2 Pedro, capítulo 2, beleza? Só que eu queria só fazer uma introduçãozinha no capítulo 1 de 1 Pedro, de 2 Pedro, perdão. O texto que a gente está estudando é 2 Pedro, tá? Antes de começar o texto de 2 Pedro, eu queria falar sobre o 2 Pedro, capítulo 1. Primeira coisa que você vê o 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, Pedro fala: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Se você notar, toda vez que está tendo uma briga, toda vez que está tendo uma divisão, toda vez que está tendo algo de ruim acontecendo na igreja, os apóstolos invocam esse título para eles. Eles são, na maioria das vezes, humildes e são humildes, têm um perfil de saber que dependem de Cristo, mas frente a heresias, você precisa falar da autoridade apostólica, e aí no nosso caso, a nossa associação apostólica tem a ver com estarmos fiéis à palavra, fiéis a Jesus Cristo, fiéis às Escrituras. Então, ao fundamento, fiéis aos fundamentos dos apóstolos. Então, toda vez que você está frente a um falso mestre, não adianta você discutir com ele sobre filosofia, porque às vezes o cara vai conhecer mais do que você. Não adianta você discutir sobre contemporaneidade, porque às vezes a pessoa vai conhecer mais do que você. Então você precisa invocar a autoridade. Que autoridade? A autoridade da Bíblia, a autoridade das Escrituras. E essa é a autoridade apostólica que Pedro e Paulo também, quando vai estar às vezes confrontando hereges, ele invoca Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Quando você vê Paulo falando dessa forma, é porque o bicho está pegando lá na igreja, o negócio não está bem não. Quando está tudo bem, como Filipenses, Paulo se apresenta como Paulo, servo de Jesus Cristo, né? Paulo, escravo de Jesus Cristo, e não invoca tanto essa questão da apostolicidade, o apostolado dele. Beleza? Outra coisa, 2 Pedro, isso é o 2 Pedro capítulo 1, versículo 1 e 2. Aí agora do 3 ao 11, como é que você conhece alguém que é cristão e como é que você conhece alguém que não é cristão? Dá para conhecer? Às vezes as pessoas ficam em dúvida, mas há um perfil à luz das escrituras, que é a ideia de que você pode conhecer uma árvore pelos seus frutos. E os frutos do cristão e os frutos do não cristão são bem definidos na Bíblia. No texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo de 3 ao 11, ele descreve características daqueles que não são cristãos e da característica daqueles que são cristãos. Aí você vai falar, poxa, mas tem um monte de crente, um monte de cristão que também tem essas características. Aí Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, vai dizer que são os crentes carnais. Então, o crente carnal e o não crente se parecem muito, porque os dois estão dando vazão à carne. O problema é que o crente carnal ele tem duas leis dentro de si, e o homem natural, o homem que não tem Cristo, ele não tem duas leis, ele só tem uma lei. Ele só tem uma lei dentro de si. Mas Romanos 2 vai dizer também que ele tem uma lei que é a lei da consciência, só que essa lei da consciência está fraca nele, né? Quando a gente nasce de novo, quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, essa lei da consciência que é imprimida nas nossas mentes, à luz de Romanos 2, ela é
revigorada, ela é revitalizada pela presença do Espírito Santo que há em nós, porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E aí a gente tem a presença de Deus em nós. Pedro vai chamar aqui de nós somos coparticipantes, versículo 4 do capítulo 1 de 2 Pedro. Ele fala que nós somos coparticipantes da natureza divina. Paulo vai falar Cristo em vós, a esperança da glória. Paulo vai falar que o Espírito Santo habita em você e por isso você é filho de Deus. Então são formas de falar diferentes, de apóstolos diferentes, mas falando a mesma coisa. Como esse texto aqui para mim, esse texto de 1 Pedro, de 2 Pedro capítulo 1, de 3 a 11, é paralelo para mim ao texto de Gálatas 5, que fala das obras da carne e o fruto do Espírito. Se você olhar lá, tem muita coisa que é parecida, perseverança, domínio próprio, fé, e tem algumas coisas diferentes aqui. Ele vai colocar diligência, a piedade como fruto do Espírito em 2 Pedro. Lá não tem essa ideia, tem outras coisas. Fraternidade e amor, ele divide. Ele fala do amor ao próximo e fala do amor ágape, o amor sacrificial. Então, pessoas diferentes falando de coisas iguais de uma maneira um pouco diferente, dando ênfase um pouco diferente. Isso é importante a gente entender, é legal você ver nas escrituras os apóstolos se confirmando, falando da mesma coisa, só que de maneira diferente. É legal ver que a Bíblia ela não se contradiz, na verdade ela se confirma, e às vezes uma pessoa diferente entende um texto diferente por causa da característica. A Bíblia ela é plenamente humana, plenamente divina, assim como Cristo o é. Né? Cristo é 100% homem, 100% Deus. Esse é um tema que daria uma aula, eu sei, perdoe por citar e não poder explicar, mas a ideia da Bíblia, a Bíblia é também 100% humana, 100% divina. Então, às vezes um livro, você fala, pô, esse livro eu me identifico bastante com esse livro. Esse livro às vezes foi escrito por alguém que tem uma personalidade parecida com a sua, ou contrária à sua, né? A ideia dos opostos que se atraem. Então às vezes você vai se atrair porque ele fala numa linguagem que você gosta de ouvir por causa da personalidade dele. Mas mesmo assim foi preservada a pureza, foi preservada a santidade, não necessariamente a personalidade é ruim, ainda que todas as personalidades têm um pouco daquilo que é a marca de Deus, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e toda personalidade também tem a marca do pecado por conta da queda. Então é uma questão difícil, mas é uma questão bíblica real que a gente precisa lidar com ela, não tem para onde correr. Então, a questão aqui é você não conhece uma pessoa pelo aquilo que ela fala, você conhece ela por aquilo que ela é. Aquilo que ela fala às vezes é fruto só do conhecimento e não fruto de uma vida, fruto da sabedoria. Sabedoria para o judeu é saber viver. E conhecimento às vezes não tem nada a ver com sabedoria. Sabedoria tem a ver com vida com Deus, né? Temor. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, você precisa entender, e nós precisamos entender como igreja, que aquilo que ele está dizendo aqui, ele está dizendo, como é que você descreve um falso mestre? Como é que eu descubro que essa pessoa é um falso mestre? Olha para a vida dela. Uma coisa que eu aprendi no discipulado tenho sido discipulado já há alguns anos por uma outra pessoa, um outro irmão, mais maduro do que eu, o pastor Josué. E uma coisa que ele fala, ó, eu vou te discipular, mas eu vou precisar conversar com a sua esposa, eu vou precisar conversar com seus filhos, vou ter algum momento eu vou ter o contato com eles. Por quê? Porque ele vai perguntar para minha esposa assim, e aí, como é que o Leonir tá? Andréia, como é que o Leonir tá? Leonir tá bem? Leonir tá fazendo mudanças? E essa pergunta é sempre difícil. Eu descobri uma técnica ao longo dos anos,
como eu sei que ele vai perguntar, eu já perguntava antes de encontrar com ele. Eu já, André, e aí? Tem alguma coisa para resolver? Pecador, né? Fazer isso, mas era a minha forma de me preparar para esse momento, porque eu sabia que ia ser confrontado, então melhor eu mesmo perguntar para ela. Eu me perguntava, né, à luz de 1 Coríntios, lá, aquele texto da ceia, 1 Coríntios 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão e tome do cálice. Então eu me olhava, falava, caraca, eu estou fazendo alguma coisa errada? Como é que está meu casamento? Aí eu já ajustava algumas coisas. Depois eu ia para ela, perguntava, e aí, André, como é que eu tô? Aí ela falava, eu já fazia alguns ajustes. Às vezes eu pergunto pro meu filho também como é que eu tô, e aí vou fazendo os ajustes. Quando eu chegava nele já estava mais ou menos arrumado. Mas a ideia é como você está, querido, como é que está a sua vida. A ideia básica do texto aqui, a ideia básica deste texto é que você precisa estar correto, andando correto, tentando viver uma vida o mais correta ou possível diante de Deus, à luz daquilo que esse texto está dizendo, de 2 Pedro capítulo 1, à luz destas virtudes que ele vai colocar aqui, né? 2 Pedro capítulo 1, versículo 5, né? Ele fala no 4 que a gente precisa se livrar da corrupção das paixões desse mundo, fugir, o texto aqui livrar, em grego é fugir, sair dela, sair dessa destruição que há no mundo. Essa corrupção das paixões aqui tem a ver com destruição, fugir da destruição do mundo e andar para diligência, fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, que é essa ideia da comunhão com Deus, fraternidade, amor ao próximo, amor a Deus, para que a gente não fique nem inativo nem frutífero. Então a ideia básica aqui é como é que eu conheço um falso mestre? Olho para a vida dele, olho para a família dele, e aí eu tenho uma noção do que está acontecendo. E aí depois disso, no capítulo 1 ainda, do 16 ao 21, ele já vai trabalhar aqui as fábulas, foi o título que eu dei desse texto, né? 2 Pedro capítulo 1, 2 Pedro capítulo 1, do 16 ao 21, fábulas versus profecia bíblica. No versículo 16, ele diz, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então qual é a questão aqui? Pedro está dizendo, cara, eu não estou inventando nada. Olha, eu não estou criando uma coisa da minha cabeça. Não é algo que eu inventei. E os falsos mestres falam de coisas inventadas. O cara criou lá. Se você for pensar, eu lembrei aqui do Joseph Smith, o cara que cria a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele diz que teve uma revelação lá e um anjo mostrou para ele pranchas de ouro que nunca foram encontradas, e aí nessas pranchas tinham escritos, e aí criou-se o livro de Mórmon, Pérola de Grande Valor, Doutrinas e Convênios, e aí diz que os apóstolos, lá, os 70 líderes lá que lideram toda a igreja Mórmon, então os caras fizeram uma viagem na maionese, e aí na minha visão aqui é fábulas engenhosamente inventadas. Lembro também dos testemunhos de Jeová. O testemunho de Jeová é uma seita perigosíssima, assim como os Mormon, porque eles são extremamente evangelizadores, né? São extremamente, vamos dizer, evangelizadores não, seria proselitistas, seria a palavra certa. Eles são extremamente proselitistas, então eles estão maciçamente correndo aí, trabalhando mais do que a gente. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes nesta geração do que os filhos da luz. E esses caras mostram claramente o trabalho deles diligente em fazer prosélitos, em conquistar pessoas. E
às vezes os cristãos são incautos, não conhecem, são desavisados e não conhecendo bem a Bíblia dão atenção para esses caras e às vezes esses caras desviam alguns da fé. Eu já fui num lugar que o cara falou que a pessoa era presbiteriana, poderia ter sido batista também, poderia ser de qualquer outra denominação, e o cara se desviou, e a mulher da igreja presbiteriana, e ele agora é testemunho de Jeová, e tenta levar a mulher, e tenta converter os outros caras, as pessoas lá da igreja presbiteriana. Qual o dano, quanto dano pode causar isso, por causa de ser incauto, de a gente não ter sido preparada. Eu lembro de eu ter ido viajar com a minha esposa para uma pousada. Nessa pousada o líder dessa pousada, o dono dessa pousada era um ancião, eu falando que eu gostava de ler, e ele, poxa, se você descobrir na Bíblia que tá errado, você mudaria? Eu falei, claro, tudo na Bíblia. Ele falou, então vamos conversar sobre isso? Vamos sentar. E aí ele começou a falar sobre o que era, a doutrina, testemunho de Jeová. Eu falei, cara, então beleza, vamos pegar o texto, vamos pegar o grego aqui, e vou abrir o grego e vou abrir a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, aí você vai me falar o texto, eu vou ver para o grego. E ele falou, não, então depois a gente conversa, a gente fala sobre isso, e fugiu. Quer dizer, o testemunho de Jeová é muito bem preparado para a pessoa despreparada, mas muito mal preparado para uma pessoa preparada. Então tome cuidado com isso. Se você não se sente preparado, fuja. Se você está bem preparado à luz das Escrituras, pense, você vai ter que ter tempo. Então, não sei se vale a pena. Eu me preparei para isso, li alguns livros, li a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, vários textos, fui lendo qual a diferença, que agora até as novas eles já estão chamando de Bíblia, eles não chamavam de Bíblia, agora já estão chamando de Bíblia. Me preparei para isso, então se você quer se preparar para isso, aí beleza, mas se você não se preparar para isso, nem atende, fala, cara, ó, tô sem tempo, não é bom, não vou falar, beleza? Show de bola. Então, fábulas versus profecia bíblica. Versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, a fábula é movida por Satanás, a fábula é movida pelo mundo, a fábula é movida pela carnalidade, a fábula é algo engenhosamente montado pelo homem. A Bíblia não, a Escritura não, a Escritura é algo divino, dado por Deus, a gente crê. Eu lembro, acho que foi o Anderson que falou na outra aula lá sobre inspiração verbal e plenária. A gente crê na inspiração verbal plenária, que a gente acredita que os verbos do grego que estão lá, os verbos do hebraico do Velho Testamento, foram inspirados por Deus, por isso que a gente estuda os verbetes, a gente estuda o grego, a gente estuda a palavra lá no seminário, as palavras. Lembro lá do Gerson e do Joel, meus professores, a luta que foi para aprender grego com o Gerson, e por causa de mim, bem complicado, mas eu vejo qual a importância hoje, é bem importante. Mas a gente estuda, a gente acredita que os verbos foram inspirados, a gente acredita que toda a Bíblia foi inspirada, então por isso plenária, né? Então, verbal e plenária. Eu acredito também na hermenêutica histórico-gramatical, a ideia de que eu preciso estudar a história, o contexto, preciso estudar o texto para poder entender, e aí depois que eu entendo bem naquela época, eu trago para essa época e faço as devidas comparações. Beleza. A gente agora vai pensar no texto de 1 Pedro, capítulo 2, do 1 ao 10, que é o tema principal desse texto. Aí eu vou ler a Bíblia com a gente, ou com você agora, e a gente vai depois conversar sobre esse texto. Beleza? 2 Pedro, capítulo 2, do 1 ao 10. Está na sua lição 13. Beleza? Da revista que eu tinha mostrado. Série Novo Testamento, Adultos, Cartas de Pedro e Judas. 2 Pedro capítulo 2, de 1 a 10. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós
falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e reduzindo às cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-os a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. Porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob o castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidas, arrogantes, não temem difamar as autoridades superiores. Então, aqui vai ter o ponto aqui, como é que a gente vai começar agora a discernir, como é que eu vou ter aqui o retrato, conforme eles são, um retrato dos falsos mestres. Como é que eu vou ter um retrato dos falsos mestres? Então aqui no versículo do 1 ao 3, ele vai dar um retrato. Pensando historicamente, Pedro está lidando com uma doutrina, naquela época, uma chamada doutrina gnóstica. A doutrina gnóstica ela tinha dois pontos. Ele tinha um gnosticismo que trabalhava a questão da pureza, ele acreditava na pureza, no asceticismo, nessa ideia de você se isolar e viver uma vida santa, viver uma vida... Meu pescoço está doendo um pouquinho. Viver uma vida correta e santa, e existia um segundo gnosticismo, que ele diz o seguinte: você tem um conhecimento daquilo algo mais poderoso, mais elevado, que é essa ideia da gnose. A gnose é conhecimento, né, no grego. Então você tem um conhecimento elevado. Se você tem esse conhecimento elevado, você já foi elevado, você já está num nível superior. É como se você já tivesse uma casta, aqui no sistema hindu, né, que você tem um sistema de casta, você já está numa casta superior por causa desse conhecimento. E a carne, para nada mais presta. Então, o que você faz com a carne? Entrega ela para qualquer coisa. Entrega ela à licenciosidade. Entrega ela à devassidão. Entrega ela à, à luxúria. Aquilo que é errado. A desejos impróprios. Por quê? Porque a carne para nada presta. E aí, eu tenho um caos para contar. Estava eu e o André, meu amigo. Agora a gente não está tão perto, mas ainda o amo. A gente estava, eu e ele, evangelizando na madrugada do Carinho, saímos lá no centro da cidade, a gente estava lá na Candelária, na madrugada evangelizando, eu e André, extremamente arriscado, não sei se hoje eu estou velho, não sei se eu faria, mas pelo menos sozinho, assim, né, eu e ele, a gente saía na madrugada, se reunia na primeira do Rio, depois saía.
Se reunia na primeira do Rio para orar e depois saía para evangelizar, né? Pegava a Kombi, ia lá para o centro, depois voltava para a Kombi, voltava para orar e voltava para as nossas casas. Eu lembro de eu voltando acho que umas 6 horas da manhã, 5 horas da manhã com ele. A gente estava evangelizando um garoto de programa, na época chamava de Gogo Boy, eu tô velho, não sei se isso ainda é utilizado esse nome. E a gente estava evangelizando e ele falou: Não, obrigado, mas eu sou salvo. Eu falei: Como assim você é salvo? Não, o meu espírito é puro, mas a minha carne para nada mais presta. Então eu posso usar minha carne do jeito que eu quiser. Por quê? Porque eu sou salvo. O meu espírito é puro. É interessante como é que a doutrina do gnosticismo é uma doutrina do primeiro século da era cristã e eu encontrei há 20 anos atrás, 21 anos atrás, 22 anos, não lembro agora quanto tempo, dizer que eu sou velho, né? É isso. Eu vi um cara expressando a mesma doutrina, de que o espírito é salvo e a carne para nada mais presta, então eu posso ter um espírito salvo e uma carne viver do jeito que eu quiser, porque o espírito é que importa. Essa dicotomia platônica, né, do mundo das ideias e mundo real, essa dicotomia de que a minha alma é salva, mas o meu corpo não tem nada a ver com isso. Então, essa dicotomia não existe nas escrituras, essa separação não existe nas escrituras, e isso é extremamente errado. E os falsos mestres daquela época justamente faziam essa divisão, e Pedro vai avisar aquele grupo que ele escreve, dizendo: Cara, ó, esses falsos mestres estão começando a dizer que, que não precisa viver uma vida de santidade, basta você ser salvo. E aí eu queria falar para você, né, que me ouve nesse momento aqui seu, né? Cara, o cristianismo você é salvo para a santidade. Você é salvo para a vida santa. Você não é salvo para viver uma vida irresponsável. Você é salvo para viver uma vida santa. Então, qual o problema do falso mestre? O falso mestre, não necessariamente ele começou a vida cristã dizendo: agora eu vou me converter e eu vou armar, eu vou ganhar dinheiro com isso aqui. Às vezes o falso mestre falou: não, eu vou criar uma igreja verdadeira, eu vou criar uma igreja que siga as escrituras corretamente, porque o mundo à nossa volta, a igreja à nossa volta, está perdida e todo mundo está perdido. Então eu vim para salvar a igreja. Nós somos a verdadeira igreja. Então o falso mestre às vezes ele vem com um tom reformador, mas ele se perde. Então o falso mestre é alguém que se guia um bom caminho até se perder. O que isso é importante para mim e para você? É que você, às vezes mesmo com boa intenção, e eu, mesmo com boa intenção, posso me perder. Por isso eu acho que a ideia bíblica de Apocalipse, aquele que perseverar, aquele que ir até o fim, aquele que continuar, essa ideia da perseverança dos santos. Por que é tão importante a perseverança dos santos? Paulo fala, né? Não julgo ter alcançado, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado. Então, Paulo está prosseguindo, Pedro está prosseguindo, nós estamos prosseguindo. Quer dizer, Paulo estava prosseguindo naquela época, né? Pedro também estava prosseguindo. E nós, nessa época, estamos prosseguindo. Então, nós estamos perseverando, estamos continuando. Então, qual é a ideia que eu preciso ter? O falso mestre é alguém que lutou por alguma coisa, mas depois desistiu por vários motivos.
Claro, vai haver o cara também que não lutou por nada, que já queria armar desde o início. Esse cara também existe. Mas eu estou tentando alertar você, irmão, irmã, que está me ouvindo, o perigo de não perseverar nas Escrituras, o perigo de não ouvir a Bíblia, o perigo de não ler a Bíblia. É um perigo, irmão. É um perigo, irmã. É um perigo muito grande você não estudar as Escrituras, não ler as Escrituras constantemente. Como é que você se diz um cristão e não lê Bíblia? Como é que você se diz um cristão e não está constantemente lendo as Escrituras? Como é que você vai discernir se uma coisa é heresia ou não se você não sabe nem o que é certo? Então, estou desafiando você a ler a Bíblia. Leia sua Bíblia. Como é que eu faço? Eu leio da Bíblia, eu tento ler pelo menos 4 capítulos da Bíblia por dia. Às vezes eu leio 4, 8, 12. Dependendo da corrida, eu ouço mais. O que eu fiz? Eu baixei um aplicativo que se chama SBB Bíblia. Acho que eu posso até mostrar aqui. Ó, tá aqui. Não sei se vai dar pra ver. Mas é esse aqui. Deixa eu ver. Não, desculpa. Tô fazendo besteira. É esse aqui, ó. Eita, tá abrindo de novo aqui. Porque eu... Deixa eu apagar tudo. Ó, esse aqui. Esse aqui. SBB Bíblia. Eu vou abrir ele. Beleza? Se tá offline, ele não vai dar. Ele tá offline. Você pode baixar esse aplicativo. Tem um SBB Bíblia que você lê. E tem um aplicativo que você ouve. Eu uso esse aplicativo para ouvir a Bíblia. Então, às vezes eu estou fazendo a minha corrida. O pessoal que me conhece sabe que eu sou atleta, estou sempre fazendo a minha atividade física. Às vezes eu vou dar minha corrida e ouço. Às vezes eu ouço Romanos inteiro. Teve uma época que eu estava estudando e ensinando Romanos. Eu ouvi Romanos, devo ter ouvido Romanos umas 50 vezes, ouvindo, correndo, fazendo a minha corrida. Hoje eu devo dar minha corrida. E nessa minha corrida eu vou e fico ouvindo Bíblia. Então às vezes eu leio, eu sempre estou lendo, todo dia. Estou lendo Salmos agora, estou acabando o livro de Salmos. É o meu devocional, tem me inspirado nessa época de Covid-19. Ele tem me dado alegria, tem me dado paz, tem me alimentado, né? E eu também tenho tentado ler Salmos e ouvir. Eu estou ouvindo Mateus. Estava ouvindo ontem Parábolas do Reino, ouvi acho que até o 16, do Tu és Pedro, sobre esta pedra edificaria a minha igreja e tal, sobre a declaração de Pedro na igreja construída, que Cristo é a rocha, Cristo é a pedra. Então, eu estou sempre ouvindo as escrituras, por quê? Porque a minha mente precisa ser uma mente bíblica, que aí eu vou conseguir discernir e vou conseguir também não me desviar da verdade, porque eu sou um candidato a falso mestre se eu, tendo conhecido as escrituras, me desvio delas. E por que você se desvia dela? Por que alguém se desvia da palavra? Alguém diz assim, acorda de manhã e fala, hoje eu vou meter o pé na jaca, hoje eu vou me desviar? Eu acredito que não. O desvio vai acontecendo paulatinamente, devagar. Vai de 1 grau para 2 graus, para 3 graus e vai andando aos pouquinhos. Daqui a pouco você tá totalmente longe. Mas principalmente o desvio vem por uma não subordinação àquilo que é a verdade. A palavra vem e você se desvia dela. Eu queria falar sobre isso, queria falar à luz de João 3. Vamos lá, vamos abrir João 3? Abra na sua Bíblia, Evangelho de João, não é a carta de João, é o Evangelho de João, capítulo 3. Está baseado na conversa de João de Jesus com Nicodemos, beleza? João 3, 17 em diante. O 16 fala que Deus amou o mundo, e o 17 vai dizer assim: Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então o propósito de Jesus é salvar o mundo, não julgar o mundo. Quem nele crê não é julgado.
está salvo. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E qual é o julgamento? Por que as pessoas são julgadas? E aí por que as pessoas se desviam, né? Fazendo um paralelo com o texto lá de 2 Pedro. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Então, por que uma pessoa se desvia? Porque em confrontada com a verdade, ela ama mais o seu procedimento do que a verdade. Então, amar a Cristo é amar a verdade. Por quê? João 14,6 diz que Jesus falando, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, amar a verdade é amar Jesus. A verdade é uma pessoa. A verdade tem características. E amar a verdade é amar aquilo que é certo. Então, os falsos mestres amaram a verdade até um momento que foram confrontados e depois foram confrontados por uma verdade, por a verdade da Bíblia, e preferiram seguir o seu próprio caminho. E aí se desviou um pouquinho, e depois se desviou mais um pouquinho, e se depois se desviou mais um pouquinho até se perder completamente. Tem um pensador chamado Joe Owen, ele diz que se você não está disposto a tratar todos os pecados, você não está disposto a tratar nenhum pecado. Então você precisa estar aberto a tratar tudo, e só pelo poder do Espírito Santo para tratar tudo, só Deus pode fazer isso no seu coração, na sua mente. Agora eu estou voltando lá para o texto de 2 Pedro, beleza? Vamos voltar, a gente continuar a nossa exposição aqui. Então, 2 Pedro diz que, versículo 1 até o 3, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. É importante entender que haverá entre vós, não é fora da gente. É no meio do nosso povo, no meio dos nossos mestres, no meio dos nossos pastores, líderes, homens e mulheres de Deus, diáconos, haverá falsos mestres, presbíteros, né? Os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, quer dizer, então ele vai incluir coisas que vão separar, vão incluir doutrinas, vão incluir às vezes um pensamento, uma linha de pensamento que vai destruir a igreja. Até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então aqui a ideia é que essas heresias vão destruir a figura principal do Evangelho. Qual é a figura principal do Evangelho? A figura principal do Evangelho é Cristo. Ele diz que esses caras vão destruir a figura de Cristo, vão botar heresias justamente sobre a pessoa de Cristo, que é o que o testemunho de Jeová faz. Então Jeová ele vai dizer, Jesus é ótimo, Jesus é maravilhoso, nós seguimos a Jesus. Jesus não é Deus. Para ele, Jesus é o anjo Miguel, poderoso, muito firme, muito bacana, o Filho de Deus, o Filho preferido de Deus. Deixa eu só pegar aqui a bateria, está acabando a bateria o Filho preferido de Deus, o Filho escolhido de Deus, muito importante, mas não é Deus. Aí não adianta. Está destruindo a divindade de Cristo. O texto de João 1:1 diz, né, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Na Bíblia, Testemunho de Jeová, na tradução do Romo, diz e o verbo era um Deus. Aí está destruindo, está distorcendo. Eles botaram lá entre parênteses, entre colchetes, dizendo que não tinha no grego. Se não tinha no grego, não bota na Bíblia. Se não está na Bíblia, não é para eu crer. Então, Jesus era Deus. O texto de João 10:30 diz, eu e o Pai somos um. Não é um em unidade, né? É um. Tomé, quando vê Jesus, fala, meu Senhor e meu Deus. Há duas palavras, Kyrios e Theos, que só são atribuídas à divindade.
Alguns textos dizem que as pessoas viram Jesus e o adoraram. Então, ele é Senhor, ele é Deus, ele é digno de adoração, então ele é da divindade, ele é a segunda pessoa da divindade, então ele precisa ser adorado como divino. Então, uma das características do falso profeta é justamente ele destrói ou tenta destruir, tenta dissuadir você da divindade de Cristo, tirar você de crer que ele é o Senhor, beleza? E aqui a palavra que é usada é despotes, palavra no grego para soberano Senhor, que é a ideia daquele que reina soberano. E é um tema, né, que a gente precisa sempre trabalhar na igreja. Quem reina é Cristo. Não é a assembleia, não é o pastor, não sou eu, não é o professor. Reina é Cristo. Nós somos todos mordomos de Cristo. Nós seguimos a Cristo, nós pregamos a Cristo, nós seguimos a Ele, e seguindo a Ele a coisa anda bem, e Ele é o soberano e nós somos todos subordinados a Ele. O texto, versículo 2, né, de 2 Pedro, diz que muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa dele será infamado o caminho da verdade. Quer dizer, por que as pessoas seguirão práticas libertinas? Porque elas mesmas, em si, querem seguir essas práticas libertinas. Por que você fala assim, poxa, por que esse cara é um herege e tem tantos seguidores? Ele tem tantos seguidores porque essas pessoas querem andar nesse mesmo caminho dessas pessoas. Eles amaram o pecado como esses caras amaram em algum momento da vida deles. Às vezes começou no caminho certo, mas se perdeu, e por ter se perdido, é difícil às vezes dizer eu estava errado, e vai se perdendo cada vez mais. No versículo 3 diz, também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. O que é importante aqui entender? Que muito do que é falado no seio da seita ou da igreja, que é uma seita falsa, a igreja falsa, né, que vai se chamar de igreja, as pessoas estão falando aquilo por desejo de ganhar mais. Eles estão motivados a financiar o seu próprio reino e por isso inventam palavras, fazem palavras fictícias. Eu lembro de um líder que disse que se você desse um aluguel, você depois ia conseguir comprar sua casa. Desafiou as pessoas a doarem esse aluguel lá para a igreja dele, e em doando essa quantia, você receberia essa quantia. Isso é uma heresia, isso é um negócio, é usar a palavra para deturpar, para poder usar, para poder ganhar dinheiro das pessoas. Acho que esse cara se perdeu nesse momento. Espero que ele se ache, mas ele se perdeu nesse momento. Como é que se pediu? Então ele, com palavras fictícias, movidos por avareza, né? Movidos por vontade de ganhar dinheiro, movidos por um amor à prata, né? Amor ao dinheiro. A palavra para avareza tem a ver com a idolatria, porque o dinheiro se torna um ídolo, e quando você vai ver lá em 1 Timóteo capítulo 3, quando fala das características do servo, do pastor, do episcopos, né, que é a palavra utilizada lá, que é o pastor, episcopos, lá é episcopos, que é supervisor, mas episcopos, presbíteros e poimen, né, são três palavras utilizadas para líderes cristãos. Em Atos 20, as três palavras são intercambiáveis. Nesse texto de 1 Timóteo, episcopos, ele diz que o pastor não pode ser avarento, e também diz que ele não pode ser amigo da prata. Então, não é que ele não precisa ganhar, o pastor precisa ganhar, o pastor precisa ser remunerado, precisa ser digno, aquele que cuida da palavra precisa ser remunerado dobradamente, que é o que o texto diz, né? Dobrados e honorários sejam aqueles que se afadigam da palavra. É um tema importante também.
pode ser estudado, né? Sustento pastoral e quem deve receber, como é que deve receber. Dízimo também é um tema que a gente precisa falar em algum momento. Mas esse ponto aqui esses caras, eles não vivem disso, eles vivem para isso. Não é errado o pastor receber, mas é errado o pastor viver para poder extorquir, com palavras fictícias, dinheiro do seu rebanho, do seu grupo lá, dos seus incautos que estão lhe ouvindo. Mas ele começa a anunciar o juízo para esses falsos mestres, então não se preocupe, meu irmão, minha irmã, quando você vê o crescimento de falsos mestres, não se preocupe, haverá um julgamento e esses caras vão pagar um preço por isso, por esses pecados. E aí agora ele começa a dizer o julgamento a partir do versículo 4 de 2 Pedro 2. Ora, se Deus não poupou os anjos, ele vai dizer aqui três classes, né, de pessoas, ou três grupos de pessoas que não foram poupados. Eu quero que você entenda esses três avisos como três avisos para você. Três avisos que você precisa estar atento a eles, porque pode acontecer com você. Beleza? Pode acontecer comigo também. Ora, se Deus não poupou, versículo 4. Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno e os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, a ideia aqui, primeira pergunta, Deus, primeira questão, né, colocada aqui, primeiro exemplo citado. Deus não poupou os anjos. Vai poupar você? Reflita. E o anjo era o quê? Alguém perfeito. Alguém que, ok. Alguém com poder pra caraca lá. Não todo poderoso só Deus. Mas alguém com muito poder. E aquilo que a gente vê lá descrito nas escrituras, da queda de Satanás, sinete perfeito, sinete da perfeição. Então era alguém que era um ser, né? Não alguém, um ser que seguia tudo até dar pau, até querer o lugar de Deus. Bom, no princípio de todo pecado está a soberba, está a vaidade, está a arrogância. Por isso que a gente nunca pode, a minha visão, a gente nunca pode se levantar contra pastores. Por quê? Nunca se levantar diretamente contra pastores, pelo menos os nossos pastores. Não estou falando aqui de herege, né? Estou falando aqui de gente séria que às vezes faz alguma besteira. A gente faz besteira, né? A gente é homem. Mas eu vejo Saul fazendo um monte de besteira e Davi nunca se levanta contra Saul. Tem 3 oportunidades de matar Saul. Não mata Saul. Então, nunca a gente pode se levantar contra pastor para falar mal. Por quê? Porque quando eu falo mal, eu tô dizendo, eu sou melhor. Eu não faço isso. Eu não sigo esse caminho. E você, por fazer isso, você pode estar seguindo exatamente esse caminho. Eu não falo mal não é porque o pastor não erre, não é porque o pastor não peque. Eu não falo mal porque eu posso pecar igual a ele, então eu preciso ter graça com ele. E no desejo e no afã de falar mal e de apontar o erro, eu posso estar esquecendo que eu mesmo erro, eu mesmo peco, eu mesmo posso cair no mesmo erro. Então eu preciso ver o erro e orar se o pastor está no erro. Eu não sei se está no erro, se não está, isso é difícil de falar. Eu preciso eu mesmo avaliar minha vida. Eu estou no erro? Eu também posso cair? Na minha época de seminarista, quando comecei a namorar com a Andréia, em 96, 23 anos e pouquinho, quase 24 anos já, a gente começou a namorar em setembro, aí na Igreja Batista do Velho. Não aí, né, a gente começou a namorar, mas a gente saiu da igreja e começou a namorar há muito tempo atrás. A gente já está aí há 23 anos juntos, 23 anos e meio, 20 anos de casado.
minha época de seminário, 96, 97, eu acho que foi a data, foi 97, data mais precisa, 3 pastores de 3 denominações caíram. Não vou citar nomes aqui para não expor ninguém, mas um pastor presbiteriano, você sabe quem é, um pastor congregacional e um pastor presbiteriano, perdão, pastor batista. Não lembro se eu falei, presbiteriano, congregacional, batista. 3 pastores, praticamente juntos, foram descobertos problemas dele de adultério na mesma época. Eu olhei para isso e falei, caraca, o que eu faço? Se esses 3 caras que eram sérios, eu julgo que eles eram sérios. Um deles eu conheci e é muito sério, muito amado. Ele largou isso e viveu muito bem. Cara, homem de Deus, santo. Eu amava, ele morreu. Amava muito ele, tinha amizade assim, né? Dentro da personalidade dele, tinha um certo relacionamento com ele. Homem de Deus. Os outros 2 eu não tinha tanto conhecimento. Mas o que eu aprendi com isso? Eu falei, se esses caras caíram, eu posso cair também. Então, qual é a questão aqui que eu preciso pensar e eu quero que você pense também? Meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, minha irmã querida, meu irmão querido que está me ouvindo. Se os anjos caíram, você também pode cair. Eu posso cair. Então eu preciso vigiar e orar para não entrar em tentação. Deus não poupou os anjos, versículo 5. Não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé. Uma parte dos anjos caiu, uma parte dos anjos continuou lá. Gabriel, Miguel, a galera lá, firme e forte, perseverou com Deus, mas Lúcifer foi expulso. Aqui depois ele vai dar outro exemplo. Noé. Todo mundo foi imerso em água, Noé foi salvo. Mas Noé avisou. Então, ele era o pregador da justiça, versículo 5. Então, aonde você está? Na arca fedorenta, que é a igreja. Chamar a igreja de arca fedorenta. Porém, vai brigar comigo. Perdão, pastor. Então, mas a ideia, né, eu lembro de alguma pessoa falando, a arca era fedorenta, tinha cheio de animais, você tinha que conviver com o cheiro de animais, com o cheiro do esterco, das fezes dos animais, mas era o lugar da salvação. Então a igreja, às vezes, tem muito cheiro ruim também, tem um cheiro bom de Cristo, né? Perfume de Cristo, mas às vezes também tem alguns cheiros não tão bons. Nem sempre o pessoal passa desodorante, né? Que é a santidade. E às vezes o cheiro não é bom, mas não tem outro lugar para estar, não. A igreja é o povo santo de Deus. Com seus pecados e com as suas lutas, a gente precisa lutar pela santidade, mas a ideia é eu persevero. Preciso perseverar, preciso continuar como igreja e continuar na igreja, porque a igreja ainda é a sal da terra, luz do mundo, coluna e baluarte da verdade, corpo de Cristo, 1 Coríntios 12, né? 1 Timóteo, outro texto que eu citei. Show de bola. Versículo 6. Reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-os a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, sem piedade. Né? A ideia básica aqui é: Sodoma e Gomorra foi destruída por causa da sua devassidão sem limite, a ponto dos homens quererem ter relações com outros homens. A luz de Romanos também diz que mulher com mulher, cometendo assim torpeza. E a homossexualidade é pecado, não é o maior pecado, porque o adultério é pecado, a fofoca é pecado, pecados para a morte, né? Descritos lá em 1 Coríntios 5, 1 Coríntios 6, Gálatas 5. Uma coisa que eu tenho no meu blog lá, se você quiser, Obras da Carne e Fruto do Espírito, que tem lá um pouco dessa abordagem dos textos gregos,
dos textos, né, grego, nos os versos, os verbetes elucidados, né, de Gálatas 5, a partir 16 fala um pouquinho do Espírito, e depois fala das obras da carne um pouquinho mais para frente, beleza? Tem lá no meu blog PR Leoni Blogspot. Você pode buscar no Google, você vai achar lá obras da carne PR Leoni Blogspot. Você vai me achar lá falando sobre isso. Então, Sodoma e Gomorra se perdeu e não foi salva, mas Ló foi salvo. Então, sempre tem um grupo que foi salvo, um grupo que se perdeu. O que a gente precisa pensar? Qual o perfil do falso mestre? Então, o falso mestre é alguém que seguia e se desviou. O que isso traz para mim? E com isso eu vou encerrar esse momento. Depois eu vou dar continuidade. Acredito que eu vou fazer a lição 2 depois. Hoje eu vou conversar com o pastor Pedro Jorge para falar sobre isso. O que eu trouxe para você nessa manhã? Ou, quer dizer, para mim é manhã, mas não sei se para você está sendo manhã. O que eu trouxe para você nesse momento? Leia as Escrituras. Leia a Bíblia. Se apega à verdade. Persevera na verdade. Para você ter, depois, discernimento, ter condições de discernir o que é certo e o que é errado. Outra coisa, não abandone a igreja. A igreja é esse lugar difícil, mas é a igreja de Deus. Difícil de conviver, mas nós temos a comunhão do Espírito. Lugar de muita gente falsa, mas lugar de gente verdadeira também. A igreja é esse misto, que é você também. Você é verdadeiro e é falso. Você ama a Deus, mas às vezes se desvia. Seu coração às vezes quer fazer uma coisa errada. Paulo vai dizer dessa guerra, né, interna que ele tinha, e a guerra interna de todo ser humano, todo crente que nasceu de novo, porque tem duas leis dentro de si, só que uns estão dando vazão e às vezes estão dando vazão demais. A gente precisa tratar essas coisas como igreja, mas atente, meu irmão, atente para a sua vida e leia as escrituras e veja, estou perseverando nela? Beleza. E cuidado com os falsos mestres. Você não tem condição nem de conversar, você não tem nem condição de... Não vou dar atenção, não vou ficar ouvindo esses caras, porque não vai me edificar em nada. Mas eu preciso perseverar na palavra e perseverar na santidade. E ficar atento, porque os avisos de Deus são reais. Deus não poupou os anjos, Deus não poupou o povo na época de Noé, Deus não poupou Sodoma e Gomorra. Será que ele vai me poupar se eu me desviar? Será que ele vai me poupar se eu parar de perseverar na palavra? Então, minha palavra para você é: fique firme, não desista, continue lendo as escrituras, continue orando, continue buscando. Nesse tempo de você estar, de repente, em casa, algumas pessoas estão trabalhando por plantão, aproveite para ter comunhão com Deus, aproveite para ler a Bíblia, aproveite para orar, aproveite para orar pelo pastor da igreja, orar por nós, orar pela sua família, interceder. Esse é um tempo que Deus está nos dando para a gente avaliar a nossa vida e fazer os acertos que precisam ser feitos. Beleza? Sou o pastor Leoni. Obrigado aí pelo tempo, obrigado pelo convite, pastor Pedro Jorge, por me chamar para dar essa aula. Um abraço, Deus te abençoe, querido. Valeu. Quiser falar comigo, meu e-mail é leoniroliveira@gmail.com. Eu também estou no Facebook como Leonir Oliveira e estou no Facebook, estou no Instagram como Leonir Karatê. Eu sou faixa preta de Karatê, né? Você pode falar comigo lá também. Um abraço, Deus abençoe. Tchau. Tentando parar aqui.